Olá pessoal, sou eu novamente, professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos retomando aqui os nossos estudos das sucessões. Até agora nós já vimos a sucessão legítima, que envolve a transferência do patrimônio do autor da herança para os seus herdeiros quando ele não deixou o patrimônio indicado em testamento, ou então quando os bens que foram indicados no testamento não são correspondentes a todo o patrimônio do autor da herança. Então, aqueles bens que ultrapassam o limite dos bens testados são transferidos pela sucessão legítima, pelas regras definidas de acordo com o nosso legislador no Código Civil. Muito bem, a partir de agora, o estudo envolve a sucessão testamentária, ou seja, a transferência de bens através de disposições, atos de disposições de última vontade. Isso está previsto lá no Código Civil, no artigo 1857 ao 1990. Então, dando início a esses estudos, é importante nós reafirmarmos que o testamento é uma expressão de última vontade do falecido, que vai em um documento oficial chamado testamento, ou então em um codicilo, informar aos seus herdeiros como ele quer que seja realizada a partilha dos seus bens. Qual que é a diferença de testamentos e codicílios? Bom, nós vamos retomar esse assunto, mas de forma bem rápida. O codicílio é uma disposição de última vontade para bens de pequeno valor, para joias, disposições sobre enterros, disposições não patrimoniais. Então, nós temos nos testamentos e nos codicílios uma instituição de direitos hereditários, tanto para pessoas que são herdeiros, que recebem um percentual sobre os bens do espólio, ou então para legatários, que são pessoas que recebem um bem específico do espólio. Então, peraí, primeira distinção importante. Em testamentos nós podemos ter herdeiros e legatários. É claro que nós podemos ter um testamento só com herdeiros, e outro testamento só com legatários, não tem problema. Ou então termos testamentos tanto com herdeiros quanto com legatários. Mas qual que é a diferença entre eles? O herdeiro recebe um percentual sobre a herança. Então, quando uma pessoa vai deixar um testamento, institui um herdeiro testamentário, ela vai mais ou menos escrever assim: deixo 1/3 dos meus bens, deixo 25%, deixo metade do meu patrimônio, deixo todos os meus bens para o senhor fulano de tal, para a pessoa jurídica tal. Nesse caso, nós temos um herdeiro testamentário, porque ele está recebendo um percentual, uma fração sobre os bens da herança, independente de quantos sejam esses bens e de quais sejam. Entretanto, se ao testar uma pessoa informa que deixa uma casa específica sobre uma matrícula tal para uma pessoa, deixa uma fazenda para outra pessoa, deixa uma quantia em dinheiro que está depositada em uma conta, nesse caso nós temos um legado. E aí nós temos um legatário. Então, herdeiro recebe um percentual, legatário recebe uma coisa específica. Essa é a diferença básica entre herdeiros e legatários. Uma vez elaborado o testamento pelo autor da herança, extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado do registro desse testamento. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque no testamento público, o registro do testamento é feito em cartório. Então, depois de 5 anos do registro em cartório do testamento público, não pode ser mais impugnadas as suas cláusulas. Entretanto, a sua validade. Entretanto, para os testamentos cerrado e o testamento particular, o registro do testamento é feito em juízo, depois de aberta a sucessão. E aí, o prazo de 5 anos vai começar a contar a partir desse registro que é feito no processo de inventário. Então, nós temos esse prazo de 5 anos, sempre serão 5 anos, claro, mas que nos testamentos públicos são contados do registro em cartório e, no caso do testamento cerrado e testamento particular, do registro em juízo.
Tá? Existe um livro próprio, né, no Poder Judiciário durante, né, os processos de inventário, que é o livro de registro de testamentos. Tá? Então, quando o testamento é particular ou quando o testamento é cerrado, esse registro é feito em juízo durante o curso do processo de inventário. Tá? E aí esses 5 anos contam-se, né, a partir desse registro, né, de impugnar a validade desse testamento. Tudo bem? Não é permitido, o direito brasileiro não permite fazer testamentos conjuntivos e correspectivos, tá? Sendo sempre o testamento um ato personalíssimo. Mas você está pensando, né, o que é um testamento conjuntivo? Ora, pessoal, eu posso, por exemplo, né, em uma situação em que faleceram, né, o pai e a mãe, né, que um casal, né, que vivia em conjunto faleceu, seus herdeiros sendo os mesmos, né, eu posso fazer um inventário só, pai e mãe, pai e filha, por exemplo, pai e filho, quando faleceram, né, mais ou menos em datas muito próximas, os herdeiros são semelhantes, eu posso fazer um único processo de inventário, né, com autorização judicial para todos essas pessoas que faleceram. Tá? Aí nós temos um inventário conjunto de 2 ou mais pessoas em um processo só por uma questão de economia processual. Só que isso não vale para testamento. Então, um casal, né, que vivem em união estável, que são casados, né, se eles quiserem fazer um único testamento, eles não podem sobre todos os seus bens. Por quê? Porque o testamento é um ato personalíssimo. Então eu não posso ter, né, um testamento do casal. Eu posso ter um testamento do cônjuge, né, eu posso ter ou 2 testamentos, né, um para cada cônjuge. Tá? Mas eu não posso, um para cada companheiro. Mas eu não posso ter um testamento só para os dois. Tá? Isso é testamento conjuntivo, testamento de 2 ou mais pessoas, não é permitido. Ainda, o testamento correspectivo também não é permitido. Como assim? Testamento correspectivo é aquele testamento em que uma pessoa coloca como imposição, como regra, né, que alguém é beneficiário de uma cláusula testamentária apenas e tão somente se ele também for beneficiário do outro testamento. Como assim? Olha, né, José e Maria. José elabora um testamento e fala assim: deixe todos os meus bens para Maria, desde que Maria, no seu testamento, também deixe todos os bens dela, se ela falecer primeiro, para mim. Tá? Nesse caso, nós temos um testamento correspectivo. Tá? É claro que José pode, no seu testamento, beneficiar Maria. Maria, em seu testamento, pode beneficiar José. O que não pode haver é uma obrigatoriedade, é uma condição de que um é beneficiário no testamento de outro. Isso não é permitido. Tá? Sendo nulas as cláusulas que proíbem revogação de testamento. Tá? Isso é um direito dos herdeiros de impugnar o testamento dentro do prazo, tá? Salvo algumas situações importantes, né, no caso de reconhecimento de paternidade. Né? E nós temos aqui o reconhecimento de paternidade através de testamento, né, e aí nós temos a paternidade biológica, a paternidade afetiva. Essa cláusula depois ela não pode ser revogada pelos herdeiros. Tudo bem, meus queridos? Tá? Continuando aqui. Tá? Quem tem capacidade de testar? É óbvio, todas as pessoas que têm capacidade para a prática dos atos da vida civil também têm capacidade de testar. Isso é uma situação bastante tranquila. Entretanto, é importante que destaquemos que maiores de 16 anos podem testar sem assistência. Eles não precisam de assistência para testar. Muito cuidado com isso nos concursos públicos, nas provinhas da OAB. Tá? Essas pessoas maiores de 16 anos, né, que ainda não adquiriram a capacidade plena, mesmo assim elas podem testar sem assistente. Tá? Surdos mudos que receberam educação, né, podem fazer testamento público, cerrado ou particular, não tem problema. Tá? Entretanto, pessoas que não sabem ler, né, de uma forma geral, só podem fazer testamento por instrumento público, não podem fazer testamento de outra forma. Aí você está pensando, como assim instrumento público? É porque nós temos, no ordenamento jurídico brasileiro, 2 formas de testar, né? Que são as formas ordinárias e as formas extraordinárias ou especiais. Tá? As formas ordinárias, como o próprio nome está falando, são as formas comuns, que todos nós estamos sujeitos. E as situações extraordinárias ou especiais, como o próprio nome está falando, são feitas apenas em situações específicas e que depois, na maioria das vezes, precisam ser ratificadas. Tá? Como que funcionam os testamentos? Quais são as formas ordinárias de testamento?
Tá? Nós temos três formas ordinárias de testar: o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. Primeiro deles, o testamento público. O testamento público é o que é escrito, né, pelo tabelião no livro de notas, né, de acordo com as declarações do testador, que são sempre prestadas na presença de duas testemunhas. Tá? Ele deve ser escrito em língua nacional, tá? Ele deve ser lido pelo tabelião, né, tanto para o testador quanto para as testemunhas, tá? E ele tem que ser assinado pelas testemunhas e também assinado pelo testador. Se o testador for analfabeto, se ele não souber ler, né, ele pode, né, assinar a rogo, né, uma outra pessoa, pode ser de preferência a própria testemunha do testamento, né, assina a rogo para o testador. Tá? Surdos mudos também podem testar por instrumento público. Tá? Né? Se eles sabem ler, eles vão ler o documento. Se eles não souberem, alguém pode ler para eles. Pessoas que são cegas só podem testar por instrumento público. Atenção, pessoas cegas só podem testar por instrumento público. Elas não podem testar em braille. Tá? E o testamento, no caso, para pessoas cegas, tem que ser lido por duas vezes. Tudo bem? O testamento cerrado é uma forma de testar em que as informações do testamento ficam lacradas, ficam fechadas. Por isso que ele é chamado de testamento cerrado, porque ele vai ficar lacrado, fechado. Tá? Ele também é chamado de testamento secreto ou de testamento místico, tá? Só tendo eficácia após o auto de aprovação lavrado pelo tabelião na presença de duas testemunhas. Importante, pessoal, o tabelião ele não vai registrar o testamento, ele vai registrar a lacração do testamento. O tabelião, ao tomar contato com o testamento cerrado, ele vai realizar o lacre deste testamento. O conteúdo desse testamento fica, fica oculto. Né? Ele só vai ter conhecimento, né, só vai ser de conhecimento público depois da abertura, né, da sucessão. Tudo bem? Tá? Nós temos nesse testamento uma cédula testamentária, né, que é escrita e assinada pelo próprio testador, né, ou a seu rogo, né, desde que, né, não seja uma pessoa que seja herdeiro ou legatário do próprio testamento. Tá? Ele tem que ser entregue para o tabelião, feita pelo próprio testador, e a entrega tem que ser acompanhada por duas testemunhas também. Tá? O tabelião vai elaborar um documento chamado auto de aprovação, né, que é uma autorização do tabelião, aprovando, informando, reconhecendo que aquele documento é um testamento, e depois o cerramento, né, em que o tabelião vai dobrar a cédula de testamento, né, vai fazer 5 pontos e costurar, né, lançando pingos de lacre nestes pontos. Tá? Importante é que o testamento cerrado ele pode ser escrito tanto em língua nacional quanto língua estrangeira, ao contrário do testamento por instrumento público. Tá? Por quê? Porque as testemunhas não precisam conhecer da língua estrangeira nem o tabelião. Tá? As testemunhas elas são testemunhas da lacração, né? Da prova de que aquele documento era um testamento, não do seu conteúdo, como acontece no caso do testamento por instrumento público. Por isso que pessoas analfabetas não podem testar dessa forma. Tá? Uma vez falecido o testador, o testamento, depois da abertura da sucessão, tem que ser apresentado pelo juiz, e aí o juiz, que será o responsável em abrir o testamento, em romper os lacres e fazer o registro judicial desse testamento. Tá? No caso do testamento particular, é importante que se diga que os lacres não podem ser apresentados rompidos para o juiz. Se o lacre for apresentado rompido, o testamento cerrado perde a sua validade. E a última forma ordinária de testar é o testamento particular. Tá? Nessa forma de testar, que é a forma mais econômica, mais barata de se testar, né, o testador ele escreve o testamento, seja de próprio punho ou datilografado, né? Ele é inteiramente escrito e assinado pelo testador, só que ele é lido perante 3 testemunhas, tá? E também assinado por essas testemunhas. Importante nesse caso. Tá? Nos outros 2 casos, testamento cerrado, testamento particular, depois da abertura da sucessão, não tem problema nenhum se eventualmente as testemunhas já tiverem falecido. Mas no caso do testamento particular, isso é indispensável. As testemunhas têm que sobreviver ao testamento particular. Tá? Então ele não pode conter rasuras, espaços em branco, tá?
e se eventualmente ele for feito em processo mecânico, né, para evitar que ele seja preenchido posteriormente. Tá? Ele pode ser escrito em língua estrangeira, mas nesse caso, desde que as testemunhas compreendam essa língua estrangeira, tá? Ele não admite assinatura rogo, tá? Ele tem que ser feito pelo protestador e assinado pelo testador. Tá? E o testamento só vai ser publicado, né, só vai ser registrado em juízo após a morte do testador. Tá? Quando da abertura da sucessão, como nós já falamos, as testemunhas têm que sobreviver e têm que confirmar a validade desse testamento cerrado. Basta que uma só delas sobreviva, né, para que esse testamento possa ter a sua validade confirmada. Tá? E se todas as testemunhas vierem falecer, esse testamento perde a sua validade. Tudo bem? Ainda, né, por fim, nós temos os codicilos, como eu falei para vocês. Os codicilos são atos de última vontade, destinado, porém, a disposições de pequeno valor econômico. Tá? Não se exigem maiores formalidades para a validade de um codicilo. Basta que ele seja escrito, assinado e datado pelo testador. Ele pode ser um ato autônomo, né, ou complementar a um testamento, com disposições não patrimoniais, por exemplo. Tá? No codicilo é permitido nomear e substituir testamenteiros, tá? Que são pessoas responsáveis por gerir e administrar o patrimônio e organizar o testamento. Tá? O codicilo também pode ser lacrado, e se, no caso, o codicilo for lacrado, a sua abertura também segue o rito do testamento cerrado, que tem que ser aberto em juízo. Tudo bem, meus queridos alunos? Com isso, nós encerramos essa nossa aulinha. Bons estudos a todos!